Bem, boa noite a todos. Agradecer aqui rapidamente as gentis palavras do professor Leandro Paulsen. O professor Leandro Paulsen também, diga-se, é desembargador do Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região. Tudo o que ele disse a respeito do meu ingresso na carreira como magistrado federal, igualmente se aplica a ele. Isso, abrindo um parênteses, é positivo, porque esse ingresso mediante concurso e ascensão mediante critérios de antiguidade e merecimento normalmente favorecem a formação de um corpo de juízes independente. Isso é extremamente importante, nós temos cortes de justiça, seja do juiz de primeiro grau, seja do juiz de apelação, revisor, juízes independentes. Então, agradeço mais uma vez aqui as gentis palavras. Gostaria de dizer que é um prazer e uma honra estar aqui presente nesse curso. Agradeço pessoalmente aqui o professor Wilson, que me fez esse gentil convite. Confesso que fiquei um pouco na dúvida do que exatamente eu falaria aqui nesse curso, porque eu estou mais acostumado a ministrar aulas para o pessoal da área jurídica. E o que eu pensei, e divido aí o planejamento com os senhores e com as senhoras, em falar hoje um pouco sobre o caso concreto da Operação Lava Jato, com uma série de limitações, por evidente, e amanhã focar em uma parte um pouco mais abstrata, teórica, de crimes financeiros, com foco, acho que talvez hoje o mais importante, a lavagem de dinheiro. Por que falar sobre a Operação Lava Jato? Porque eu confesso que eu tenho sido convidado para alguns eventos sobre variados assuntos. Então, por exemplo, convidado lá para falar sobre cooperação jurídica internacional. Aí comecei a falar para plateias, em nível abstrato, com uma eventual referibilidade a um caso concreto, e de repente se vê aquela cara de frustração na plateia, que quer ouvir sobre a Lava Jato. Daí, então falemos sobre a Lava Jato. Mas não é falar sobre um caso concreto, porque eu até passei algumas sentenças para o professor Wilson, casos já julgados, e todos eles assim têm uma história que é interessante de um caso concreto e crimes que fazem parte, vamos dizer assim, de algo que pode ser vivenciado em estruturas corporativas. Não só lavagem de dinheiro, mas ajustes fraudulentos de licitação, corrupção, e esse é um tema, evidentemente, do momento. Então, se não discordarem de mim, eu falaria hoje mais, a depender do tempo que nós vamos gastar sobre a Lava Jato, e amanhã ficaria com uma análise mais focada no crime de lavagem de dinheiro, em sistemas de compliance, em algumas questões jurídicas. E eu confesso que eu tenho uma tendência... Eu não gosto de utilizar uma linguagem muito fechada do campo jurídico. Eu gosto de ser inteligível, não só para pessoas do campo jurídico, mas também de outros ramos. Então, não creio que, em que pese eventualmente não serem aí da área jurídica, não creio que vão ter dificuldades em compreender o que eu vou falar. Mas fiquem à vontade, para levantar dúvidas ou questões. Muitas vezes se tem por pressuposto a compreensão de alguns conceitos, isso não necessariamente é verdadeiro. Da mesma forma, num curso de especialização, não tem necessidade disso ser uma via de mão única. Fiquem à vontade para me interromper e perguntar e colocar qualquer coisa. Eu prometi ao professor Wilson que hoje não ia prender ninguém aqui. Fiquem à vontade, tá bom? Perfeito? Bem, sobre a Operação Lava Jato. Uma primeira ressalva é importante. É um caso que, de certa maneira, ainda está em andamento. Como um caso de andamento, eu sou juiz que sou responsável por parte desse caso, eu tenho uma série de limitações do que eu posso falar e o que eu não posso falar. Então, não me referirei aqui, e nenhuma das afirmações que eu farei dizem respeito a casos ainda pendentes de julgamento. Todas as minhas referências dizem respeito a casos já julgados. Por quê? Porque, embora se fale na Operação Lava Jato como se fosse um caso único, em realidade, o Ministério Público Federal, que é quem tem o poder de formular as acusações perante a Justiça,
optou, desde o início nesse caso, em formular acusações separadas relativamente a fatos e relativamente a indivíduos. Então, embora esses casos eles tenham uma conexão, uma ligação entre eles, houve essa estratégia. Por quê? Porque se fosse apresentar uma única acusação contra todos os envolvidos nesse crime, você teria uma ação gigantesca, uma ação penal gigantesca, uma acusação gigantesca contra centenas de pessoas envolvendo centenas de fatos, o que na prática inviabilizaria o bom curso desse processo penal. Então o Ministério Público formulou acusações separadas. Por exemplo, uma das coisas que ele fez foi formular acusações em separado para cada empreiteira envolvida na atividade criminal, e vários desses casos já foram julgados. Para minha felicidade, não se encontram mais nas minhas mãos, mas já perante as instâncias recursais. Minha felicidade porque isso dá um trabalho razoável. Enfim, mas sobre esses casos que já foram julgados, aí eu tenho um pouco mais de liberdade para falar sobre eles e tirar algumas conclusões. Antes de entrar numa análise mais direta desses casos, eu queria deixar muito bem claro a minha posição específica em relação a esses casos. Eu entendo que essa operação é um resultado de um processo de amadurecimento institucional. O Brasil ele sempre teve uma tradição fraca, vamos dizer assim, no processo e julgamento daqueles crimes chamados crimes de colarinho branco, white collar crimes. Isso não é algo peculiar do Brasil. No mundo inteiro é mais difícil investigar e processar crimes de colarinho branco, porque eles são mais difíceis de serem investigados. Mesmo quando descobertos, eles são mais difíceis de serem provados. E mesmo quando provados, muitas vezes as instituições não são fortes o suficiente para apresentar uma resposta, vamos dizer, prevista na lei, uma resposta institucional a esse tipo de criminalidade. Vamos fazer um comparativo. É bem diferente você ter um processo e um julgamento de um crime de roubo, de um carro, por exemplo, que é algo que acontece na rua. Muitas vezes você tem várias lá testemunhas, e é um fato que, embora grave, tem uma certa simplicidade, do que você, por exemplo, julgar um caso em que envolve ajustes fraudulentos de licitação, corrupção, ou eventualmente, mesmo saindo do âmbito desses crimes lava-jato, casos de apropriação indébita financeira dentro de instituições financeiras. Então, em geral, no mundo inteiro, as respostas a esse tipo de criminalidade, o crime de colarinho branco, elas são normalmente mais limitadas do que as respostas fornecidas para aqueles chamados crimes de rua, os crimes que aparecem, os crimes mais clássicos, certo? Agora, há países que são melhores sucedidos em apresentar essas respostas institucionais ou em apresentar um enfrentamento mais eficiente desse tipo de criminalidade de colarinho branco, e há países que são menos eficientes. E o Brasil, seguindo de certa maneira uma tradição da nossa própria região latina, era um país tido como de fraca aplicação da lei em relação a esse tipo de criminalidade. Eu gosto de uma palavra que utilizam bastante no direito anglo-saxão, o enforcement of the law, um weak enforcement of the law em relação a esse tipo de criminalidade, pelo menos aqui no Brasil. E quando se tem esse processo, não é o único processo, tem vários outros processos, e também, diga-se, não é um trabalho de um juiz, é um trabalho de várias instituições envolvidas, mesmo dentro do judiciário de várias instâncias de julgamento, não é só o juiz de primeiro grau, mas as cortes de apelação, as cortes superiores. Mas quando tem um processo dessa espécie e que se verifica que crimes dessa natureza, alguns de bastante gravidade, vêm recebendo uma resposta institucional das cortes de justiça, seja absolvição ou seja condenação, mas quando é condenação com uma certa efetividade, isso representa, na minha opinião, um avanço institucional da qualidade
da democracia e das instituições brasileiras. Tá? Então, na minha perspectiva, porque eu queria deixar isso bem claro, eu tenho uma visão positiva desse processo, talvez eu seja um pouco suspeito para dizer isso, mas o fato é que, se esses crimes encontram respostas dentro das nossas instituições, isso é muito positivo para o fortalecimento daquilo que a gente podia chamar, e é também uma expressão anglo-saxã que eu gosto bastante, the rule of law. Tá? A ideia de que nós vivemos num governo de leis e não num governo de homens. Ou seja, que todos estão submetidos à força da lei, seja o mais vulnerável, seja o mais poderoso. E aquele, por exemplo, que cometa um crime, encontre uma resposta a esse comportamento por parte das instituições, independentemente do seu poder político ou do seu poder econômico. Então, na minha avaliação, esse é um procedimento, um processo que significa, na prática, o amadurecimento da democracia brasileira e do próprio Estado de Direito. Mas esse é um caso que começou pequeno. Tá? Como todo caso criminal, normalmente começa pequeno. Tá? No início, e essa é uma história já mais ou menos sabida, mas vale aqui a repetição para esclarecimento, a polícia investigava 4 indivíduos